ouvindo aí? Oi, Marta, de Lisboa, tudo bem? A imagem tá boa, então? E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí numa segunda-feira de uma semana com feriado? Deixa a gente mais animado, né? Quando é uma segunda-feira de feriado, que tem feriado na semana. É bom que a gente vai descansar um pouquinho. E aí, deixa eu falar oi aqui para Cati. Oi, Cati. Bem que você falou que ia entrar, Cati do Uruguai. Uma boa noite para você. A Luciene, minha prima. Boa noite, Lu. Tudo bem? A Marta de Lisboa. Oi, Marta. Tudo bom? Prazer ter você aqui na live. Um prazer ter todo mundo aqui na live. A Maria José, oi, um prazer, vocês estão aqui me vendo, tiraram um tempinho para a gente conversar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês desse curso que eu estou lançando, né? Da jornada de Pilates para iniciantes. E vou falar um pouquinho de mim para quem não me conhece ainda. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando e aí a gente vai conversar, tá bom? E eu já vou adiantar para vocês que amanhã a gente vai fazer uma super aula. Eu quero todo mundo de roupinha de ginástica, arrastando tudo aí na casa de vocês para a gente usar o chão e fazer um pouquinho, sentir no corpo o Pilates amanhã, hein? Quero todo mundo comigo. Amanhã a gente vai fazer uma aula. E aí, vamos lá? Será que tem mais alguém para entrar? Vou esperar mais um pouquinho, porque às vezes o pessoal dá uma atrasadinha, a gente sabe como que é, né? Todo mundo chegando em casa agora, acabando de chegar do trabalho. Oi, buenas noches de Argentina. Olá, tudo bem, Silvia? Seja bem-vinda. Nossa, eu tô achando que tá tão claro. Vocês estão me enxergando muito claro. Amanhã eu vou mudar de lugar, porque parece que tá bem claro, né? Vou deixar aqui mesmo agora, né? Aí a gente vai. Olá, Brenda! Tudo bem? Prazer, que bom que você está aqui com a gente. Brenda da Argentina também. Que legal. É que eu tô falando do YouTube da Alves Pilates, né? Então, a Alves Pilates, ela tem uma rede de cursos, né? Na América Latina, ela tem na Argentina, na Colômbia, no Chile, em bastante lugar, né? Oi, Eleonai, tudo bem? Prazer que você está aqui, estou muito feliz. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada a todo mundo. Gente, vamos chegando, vamos chegando. Vou esperar mais um pouquinho, mais gente para entrar, e aí a gente vai conversando, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar, contar a minha história. Hoje vai ser um dia que eu vou contar para vocês a minha história. Ai, ai. E aí, boa noite, então. Eu já quero começar agradecendo todo mundo que tirou um tempinho, que está aqui comigo, que está me ouvindo, que veio aqui para a live, ouviu o que eu tenho para falar. Eu estou muito agradecida, muito obrigada a cada um de vocês. Eu queria também agradecer muito ao Sandro Alves, da Alves Pilates, que cedeu o espaço para eu poder falar aqui sobre o meu curso, que é um sonho que está saindo do papel. Então, gostaria muito de agradecer o Sandro, que sem ele não estaria acontecendo. Muito obrigada, viu, Sandro? O Sandro da Alves Pilates. E eu quero falar com todo mundo que tem vontade, né, de entrar para o mundo do Pilates, seja sendo instrutor de Pilates ou seja quem quer praticar o Pilates. Porque o meu curso de Pilates para iniciante é para esses dois públicos, para quem quer começar a dar aula de Pilates, quem quer se tornar um instrutor de Pilates, e para uma pessoa que é sedentária e que gostaria de conhecer um pouquinho do Pilates, e que não teve oportunidade na sua cidade ou em algum lugar que não tem Pilates, né? E que tem essa chance de conhecer online, que seria fazer o Pilates aí na própria casa, dentro do próprio conforto, né? Então, seriam para esses dois públicos.
Mas antes de tudo isso, né, eu quero contar para vocês um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Veronese de Castro, eu sou teacher trainer da Alves Pilates, eu dou curso de formação completa em Pilates pela Alves Pilates e eu sou formada em fisioterapia, me formei em 2012 aqui em Indaiatuba, onde eu dou aula, onde eu tenho o meu espaço, o meu estúdio, que é o Luciana Castro Estúdio Fit. Quem puder, depois me segue aí no Instagram, tá? É Luciana Castro Estúdio Fit. E aqui em Indaiatuba, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Não sei se vocês conhecem, né? Aqui. E eu sou uma nova pessoa. Desde que eu conheci o Pilates, a minha vida mudou. E eu quero que isso aconteça na vida das pessoas também, porque o Pilates é tudo de bom. Ele é uma técnica, ele é um estilo de vida, ele junta a mente, o corpo e o espírito numa técnica. E isso faz muito bem para todo mundo, para qualquer pessoa, desde criança até infinito, até a idade que você estiver conseguindo fazer e realizando os exercícios. Então, para mim, é maravilhoso, é mágico, e todo mundo que experimenta sente a mesma coisa, sente no corpo. Então, eu quero mais é que todo mundo conheça e que todo mundo pratique. Então, eu tive essa ideia, né, de fazer essa live para contar para vocês um pouquinho sobre o Pilates e um pouquinho sobre mim. Mas então, voltando, né? Eu me formei em 2012 em fisioterapia. Antes eu tinha feito o curso de prótese dentária para trabalhar com meu marido, que meu marido é dentista. Então, se alguém aí precisar de uma dentadura ou de alguma coisa, eu acho que eu ainda sei fazer. Ixi, deixa eu já pedir desculpa para vocês que eu tô meio gripada ainda. Eu tive meio mal essa semana, peguei uma gripe bem forte. Agora que eu tô começando a melhorar da minha gripe, mas então já vou pedir desculpa aí se eu parecer meio com o nariz entupido aí para vocês. Mas é difícil. Então, aí foi assim. Então, aí eu comecei a. Eu era formada em prótese, e aí depois eu sempre gostei muito de atividade física. E quando eu vim aqui para Indaiatuba, eu já era casada, já tinha as minhas 2 filhas, né? E eu resolvi que eu queria fazer outra faculdade, que eu queria fazer uma faculdade para trabalhar com o corpo, né? Com atividade física. E aí eu fui ver para fazer educação física, mas aqui na minha cidade não tinha educação física. Então eu precisava ir para outra cidade, então a logística ia ficar muito difícil para eu deixar 2 crianças, né, e ter que viajar todos os dias e voltar. E aqui na minha cidade só tinha fisioterapia. Então eu optei por fazer físio, né? Mas pensando assim, então eu vou fazer físio e vou trabalhar com estética, vou trabalhar com alguma outra coisa, né? E vou desistir de trabalhar com o corpo e com a atividade física. Mas quando eu entrei para fisioterapia, eu me apaixonei pelo curso. É um curso muito legal, gente, é muito gratificante, é muito bonita a profissão, né? Porque a gente consegue devolver para a pessoa as coisas que a pessoa perdeu. Então a pessoa chega para você triste porque não está conseguindo andar, não está conseguindo fazer alguma coisa, e com os exercícios de fisioterapia, você devolver a função para aquela pessoa, não tem dinheiro que pague. É uma das coisas mais bonitas que pode acontecer e é muito legal e muito gratificante. E aí, eu já conhecia o Pilates, porque sempre a minha vida inteira eu adorei fazer atividade física. Então, quando era criança, fiz um pouco de balé, depois conheci o jazz, e aí dancei jazz muito tempo na minha vida. E aí, tudo que surgia eu fazia. Uma aula de sapateado, aula de dança flamenca, aula de dança do ventre. E até quem for aí 45, 50 a mais, vai lembrar da Jane Fonda, da aeróbica. A aeróbica que eu fiz muito, né? Então era uma ginástica que quem é mais novinho não vai saber, mas era uma ginástica com música que a gente dançava e fazia ginástica junto, era muito bom, devia voltar, era bem legal. Mas isso só para quem for da minha idade assim que vai saber. Então, e aí eu sempre gostei, né? Fiz a vida inteira, fiz capoeira também, cheguei até a trocar de faixa algumas vezes, né? Na capoeira, sempre gostei. Capoeira também tem um gingado, né? De dança e tudo.
Então, voltando, quando eu fiz a fisioterapia, eu já conhecia o Pilates, porque eu já fazia aquele Pilates de academia, sabe? Aquele que o pessoal usa bola, usa faixa, faz no chão, né? Que é o mat Pilates, que a gente faz quando deita no chão para realizar os exercícios. Então, eu já conhecia alguma coisa assim. Aí eu falei, por que não, né? Unir o útil ao agradável. E aí eu fui procurar fazer pilates de estúdio, né? Fui procurar ver como é que é, porque eu nunca tinha feito, se eu tinha feito de academia, se eu tinha feito match. E aí comecei a me apaixonar. E percebi que eu poderia juntar a fisioterapia com os exercícios de pilates e poderia assim criar alguma coisa muito boa que ajudaria muito as pessoas. Então, as pessoas normalmente procuram o Pilates, né? Os médicos pedem para que procure, para melhorar, para melhora de dores, né? De lombar, tudo. Então, a gente unindo a fisioterapia e o Pilates, a gente tem ótimos resultados. As pessoas ficam muito melhores, né? A gente consegue ajudar bastante. Todo mundo que chega com dor sai de lá muito melhor, se sentindo muito bem. Então, isso para mim não tem preço. É a melhor coisa que tem, porque o Pilates é sensacional. E assim, não tem um exercício melhor do que esse. Eu nunca vi, né? E o cara que criou, o gênio, né? O senhor Pilates, o gênio, o senhor Pilates, tinha uma mente brilhante muito à frente do seu tempo. Ele já conhecia o corpo perfeitamente, ele já sabia como que funcionava, né? E depois eu vou falar assim um pouquinho mais sobre a vida do Joseph, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Gente, eu fiz uns tópicos para mim não esquecer, tá? Então, eu fiz alguns tópicos para falar um pouquinho para vocês, para mim não esquecer das coisas que eu tenho que falar. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei a fazer vários cursos, né? Então, eu quis fazer um curso de Pilates para formação de Pilates para começar a dar aula. Então, eu me formei em 2012 e fui montar meu estúdio só em 2015, né? E aí eu fui tentar me especializar. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de 2 finais de semana só, né? Que são muitos cursos que a gente vê por aí, que são cursos curtos, né? Que não tem como você conseguir entender e conseguir realizar e conseguir saber bastante coisa fazendo 2 finais de semana só de uma coisa tão complexa que é o Pilates. Mas mesmo assim, eu fui, fiz os 2 cursos, aí descobri que alguns exercícios, eles passaram alguns exercícios pra gente, mas ninguém explicou nada, né? Então só me falaram assim, ó, esses são os exercícios aqui no Cadillac, esse aqui no Reforma, blá, 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 e pronto, alguns exercícios de cada. E eu não me sentia segura, não me sentia pronta, eu fui procurar mais coisas, né? Porque eu fiquei muito preocupada, porque, né? Como que eu vou fazer isso? Só esses exercícios assim, do nada e tal. O bom é que eu já tinha uma boa base, né, da fisioterapia. Então, a biodinâmica, né? Eu já via os exercícios, o que eu podia usar para melhorar e tal, e eu ia encaixando ali na fisioterapia que eu já tinha como base. E aí depois comecei a fazer mais cursos, e eu não conseguia ainda achar que eu estava pronta, preparada, que eu tinha uma base, porque todos os cursos que eu procurei fazer de formação eram cursos muito rápidos, assim, formação de 2 finais de semana, um final de semana, sabe? Coisa muito, muito rápida, assim. E aí eu ainda não tinha achado, mas mesmo assim já tinha 3 anos de formada. Eu falei, não, agora eu vou montar meu curso. Aí eu vou montar o meu estúdio. Montei o estúdio, comecei a dar aula. A primeira pessoa que apareceu para mim foi uma gravidinha. Foi uma grávida que apareceu. Então, a primeira aluna que eu tive no meu estúdio foi uma grávida. Aí fiquei mais preocupada ainda, né? Porque a gente fica cheio de dedos com grávida, né? A gente morre de medo. Mas aí fui procurar de novo me especializar. Então, nisso, gente, nesses milhões de curso que eu fiz, eu gastei muito tempo, muito dinheiro, né? Então, lógico que não foi em vão, aprendi muitas coisas graças a eles, a esses cursos que eu fiz primeiro, eu consegui montar o estúdio, começar a dar aula, começar a ter uma experiência com Pilates, né? Então, foi graças a esses cursos. Mas aí, com o tempo, eu achava que ainda faltava alguma coisa, eu ainda estava procurando ainda não estava satisfeita.
Aí eu conheci o curso da Alves Pilates. Gente, a minha cabeça explodiu. Aí sim eu descobri o que é mesmo o Pilates. Então foi através do curso de formação de Pilates da Alves Pilates que eu consegui ter acesso a todos os exercícios, que eu consegui entender o que era o Mat Pilates, né? Porque até então eu só tinha exercícios de solo, ninguém nunca tinha me falado que o Joseph tinha criado 34 exercícios, que tinha uma sequência esses exercícios, que cada exercício era um determinado uma determinada parte do corpo, né? Por que ele tinha feito esses exercícios e tal, que tinha uma sequência, que existia Pilates contemporâneo, que existia Pilates clássico, Pilates terapêutico, né? Que hoje em dia eles falam como terapêutico, mas Pilates contemporâneo, clássico, original, Mat Pilates. Gente, aí eu falei, não, eu preciso fazer um curso de Pilates para iniciantes, eu preciso contar para todo mundo, para que vocês encurtem o caminho de vocês, para que vocês não tenham que passar por tudo que eu passei. Eu já quero dar uma coisa bem mastigada para vocês já começarem e aí sim vocês já terem uma boa base para quando vocês fizerem o curso de formação completa, que eu indico da Alves Pilates, que aliás eu sou teacher trainer da Alves Pilates e dou o curso aqui em Dayatuba, quem quiser vir fazer comigo pode vir, tá? Estamos de portas abertas aí para vocês. E aí eu já queria então falar, já mostrar, né, e mostrar para as pessoas, encurtar o caminho, pegar pela mão e mostrar, olha, vai por aqui, não perde seu tempo, não perde seu dinheiro, vamos fazer aqui, porque por aqui é o caminho, entendeu? Então, por isso que eu resolvi fazer esse curso para falar para vocês o caminho para a gente seguir, para encurtar um pouco e para vocês não ficarem perdendo tempo e dinheiro do jeito que eu fiz. Tá certo que quando a gente precisa investir dinheiro para a gente fazer dinheiro, não tem outro caminho, é assim. Tem que investir dinheiro e para fazer dinheiro, né? Não tem outro jeito. E a gente investe um dinheiro e a gente tem de volta um valor. E esse valor não tem preço. Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente vai investir, mas a gente vai ter o valor de volta. E assim, eu quero dar esse caminho para vocês não se perderem, tá? No meio do caminho e não precisar gastar tanto tempo e dinheiro do jeito que eu fiz. E assim, é a coisa, sim, vocês vão se ficarem apaixonados pelo Pilates, porque todo mundo que faz Pilates se apaixona, porque é uma técnica que tem muito retorno, que o seu corpo muda, você se sente outra pessoa, você se sente muito, muito melhor, muito mais disposto, né? E você você tem força, você tem concentração, melhora tudo, é tudo de bom. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mestre Joseph Pilates, que estava muito à frente do tempo e que pensou nisso tudo. Ele nasceu em 1883. E aí, ele é muito tempo atrás e ele já pensava muito na frente. Ele nasceu, ele era o segundo de 9 irmãos, né? Ele era o segundo de 9 irmãos. E dizem que ele nasceu bem raquitiquinho, que tinha muitos problemas de saúde, né? E aí a mãe dele era naturopata, né? Ela fazia chazinhos, ela tratava as pessoas com ervas, com coisas naturais. Então, e o pai, ele era construtor de casas. E além de boxeador, né? Ele tinha uma academia de boxe, o pai do Joseph. E ele também era cervejeiro, ó, isso é legal, hein? O Joseph também era cervejeiro. Isso eu gostei. Então, e aí, por influência dos pais, ele começou a praticar bastante exercício, né? A ficar bastante na natureza e tal. E ele então nasceu uma criança bem com bastante problema. E ele começou a estudar e ele começou a perceber que ele não tinha uma boa respiração, né? Ele não tinha uma boa postura, uma boa respiração. E ele começou a ver que quanto mais ele melhorava a respiração dele, né, o aporte respiratório, quanto mais ele melhorava a postura, mais ele foi ficando bom, né, dos probleminhas de saúde que ele tinha.
Então ele começou a estudar bastante. Então, como o pai dele tinha uma academia de boxe, ele passava as tardes nessa academia de boxe lá praticando, né? E ajudando o pai dele e tal. E ele ficou, com isso, né? Ele foi tendo um corpo, já foi trabalhando esse corpo e foi percebendo no corpo dele todos os benefícios de uma atividade física, que no caso era o boxe que ele fazia, né? E aí mas ele era muito briguento, né? Nesse meio termo, ele arrumou briga, levou uma pedrada no olho esquerdo e ele ficou sem a visão. E o olho esquerdo dele é um olho de vidro. Era, né? Um olho de vidro, mas isso não atrapalhou ele em nada, né? Não foi um olhinho de vidro que foi atrapalhar ele em nada, porque ele continuou e então ele se mudou para a Inglaterra e começou a dar aula de boxe. Ele dava aula de defesa pessoal para Scotland Yard. Ele trabalhou no circo, né? E assim ele foi cada vez mais se aperfeiçoando nas atividades físicas e cada vez mais ele foi se apaixonando por isso. E aí ele foi juntando várias coisas que ele fazia. Ele fazia Kung Fu, né? As artes marciais. Então ele foi pegando um pouquinho de arte marcial, um pouquinho de yoga, boxe, e foi criando a própria técnica dele, né? Foi criando o próprio a própria técnica mesmo, né? O Pilates. Então tem um pouquinho de cada uma dessas coisas que ele praticava. E aí o grande boom, né, da técnica dele foi quando ele foi exilado durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era alemão. Ele nasceu. Ah, esqueci de falar que ele nasceu numa cidade que eu não sei falar o nome. Mönchengladbach, uma coisa assim. Que até hoje hoje em dia tem uma estátua dele lá nesse lugar. E aí ele mudou não, ele foi exilado da Alemanha na Primeira Guerra e ele foi para Inglaterra, numa ilha, e lá ele trabalhava ajudando a recuperar os soldados, né? Ele nem é médico nem nada, e ele nem tinha formação nenhuma, mas ele ajudava os soldados a se recuperarem, soldados que iam para a guerra e voltavam machucados, né? Então passavam por ele, deixava ele lá tentando recuperar as pessoas, os soldados, e ele foi colocando a técnica dele, né? Foi fazendo eles fazerem os exercícios que ele tinha proposto, né, para os soldados. E aí ele começou, dizem que ele tirava as molas dos colchões, colocavam as molas na cama e fazia os soldados fazer exercícios, né? E daí surgiram os primeiros aparelhos de Pilates, que foram Reforma, Cadillac, né? Que era uma cama com molas. E aí dizem também que esses soldados, né? Todo mundo que fazia exercício com ele, ninguém pegou a gripe espanhola da época e todo mundo ficou saudável, todo mundo conseguiu vencer tudo e saíram de lá muito melhor do que entraram. Então, por aí vocês veem a visão dele, né? Ele já tinha, então... E aí, então, durante esses 5 anos que ele ficou lá, nessa ilha, é que ele conseguiu refinar mesmo, né? Todo o trabalho que ele tinha do Pilates. E aí ele foi morar nos Estados Unidos, abrir o seu estúdio, né? Junto com a terceira esposa dele, que era a Clara. E lá ele começou a fazer sucesso entre os bailarinos, né, e os artistas lá. E ele foi falando de boca em boca, ele foi melhorando, ele foi ajudando todo mundo que tinha algum problema, alguma lesão, ia lá para ele cuidar, para ele tratar. E assim, muitos elders, né, que fizeram aula com ele, se trataram, melhoraram, todo mundo que tinha lesão. Ele tratou até uma delas que teve câncer de mama, e aí ele tratou com Pilates, e os médicos ficaram impressionados o tanto que ela melhorou, uma das alunas dele, só que naquela época o Joseph não tinha formação em nada, né? Ele só tinha feito uns exercícios, então eles não validaram, né, o que o Joseph tinha feito. Estava lá provado que ela tinha melhorado os movimentos, né, porque ela precisou tirar a mama. E aí ela estava fazendo os movimentos, tudo muito bem feito, provou para os médicos e tal, mas os médicos não validaram porque o Joseph não tinha formação em nada, né? Mas está lá provado que ele ajudou muito uma dessas alunas depois de ter retirado o câncer de mama. E que mais que eu sei sobre o Joseph? Eu adoro falar sobre ele, gente, porque ele era muito legal, né? E que mais? E ele também, aí depois, ele morreu
sem saber que o Pilates tinha feito tanto sucesso, né? Quando ele morreu, ele estava triste, achando que ele tinha, a vida inteira tinha se dedicado, né, a essa técnica, ele queria que fizesse sucesso, mas ele ficou triste, achando que não tinha feito sucesso, que não ia dar certo, que ninguém tinha entendido o que ele queria passar. E aí dizem, né, que ele morreu por conta de um incêndio que teve no estúdio dele, mas que não é verdade, porque ele bebia e fumava muito. Então, na verdade, ele morreu por conta de um enfisema pulmonar que teve, né? E pode ser que tenha se agravado durante esse incêndio, e ele deve ter aspirado bastante fumaça, né? Nesse incêndio dele lá do estúdio dele. E ele morreu sem ficar rico e sem saber o bem que ele está fazendo para a humanidade até hoje, né? Sem saber o que o Pilates vem a ser hoje em dia. Então, ele ainda não soube, então ele morreu aos 84 anos, né? Não, 83, ele não tinha feito 84 ainda. Mas ele morreu sem saber o sucesso do Pilates de hoje em dia, e a gente só tem a agradecer, Joseph, muito obrigada, porque sem ele a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui falando para vocês do Pilates, eu não estaria aqui como testemunha do quanto o Pilates é bom, porque eu tinha um problema no joelho também, que nada fazia meu joelho melhorar. E com o Pilates eu consegui melhorar muito. E sem ele a gente não estaria aqui, né, falando sobre essas coisas. E eu acho, tenho quase certeza, que o Pilates ajuda na longevidade, viu, gente? Porque o pessoal, os elders que a gente chama, né, os elders são as pessoas que estudaram diretamente com o Joseph. Eles faleceram assim, muito velhos, tudo com mais de 80 anos, 80, 90. Essa é a minha esperança, né? Porque eu quero falecer bem velha, não quero nem saber. E eu vou praticar bastante pilates para ficar, para ter uma longevidade boa aí. E o que mais que eu tenho para falar do Joseph? E aí depois ele também construiu, né, os equipamentos dele. Então, primeiro, ele fez os 34 METs, ele criou os 34 exercícios de solo, e aí ele começou a criar os equipamentos. Hoje em dia a gente tem o Cadillac, a gente tem o Reformer, a Chair, o Barrel, né? E ele também criou acessórios, né, para a gente trabalhar. Ele criou um acessório para o pé, porque ele achava muito importante que a gente tivesse uma boa pisada, porque é do pé que começa tudo. Olha como ele já tinha visão naquela época, né? Ele já sabia que o pé da gente é super importante. Então, ele criou vários aparelhos, né? Esse do pé é muito legal. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver bastante coisa aí sobre o Joseph e os acessórios que ele criou. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é sobre os princípios que a gente fala aqui, os princípios do Pilates, né? Só que não foi o Joseph que fez esses princípios. A gente usa esses princípios sim no Pilates, porque são princípios de várias, do Kung Fu, né? Das linhas que ele usou para construir o método Pilates. A gente usa esses princípios, mas não foi o Joseph que falou assim: o meu método tem esses princípios. Na verdade, a primeira vez que esses princípios apareceram foi num livro, né? E quem criou foi o Philip Friedman e o Gaio Eisen, uma coisa assim. Gente, eu sou muito boa para falar o nome dessas pessoas. Mas foram eles que criaram, tá? E porque depois tem todo um rolo aí que não vem ao caso sobre o Pilates clássico, e aí uma hora eu conto para vocês sobre isso, tá? Mas aí a gente usa esses princípios, né? Então eu até coloquei no meu e-book, não sei se vocês tiveram acesso. Quem quiser, é só entrar, depois eu deixo aqui o link para vocês. Vocês entram lá, vocês se cadastram e vocês vão ganhar o meu e-book do Pilates para iniciantes. E lá eu falo um pouquinho de cada um desses princípios, que na verdade não foi o Joseph que criou, mas a gente usa eles para fazer o Pilates, tá? Então, um dos princípios seria a concentração.
Ou seja, a gente faz os exercícios de forma concentrada. A gente precisa estar ali naquela hora, naquele momento, entendendo e procurando praticar sem pensar em outras coisas, concentrado no exercício que a gente está fazendo. Então, esse é um dos principais princípios do Pilates, né? Que, aliás, não é, né? Mas a gente usa como se fosse o princípio do Pilates, é a concentração. A gente tem que estar concentrado o tempo inteiro ali. E o outro princípio é a centralização. Todo e qualquer exercício que a gente vai fazer, a gente precisa centralizar. Então, a gente sempre vai centralizar nos músculos do core, que não é só o abdômen, o músculo do core, é um cinturão, tá? Que a gente tem. Aqui o Max já colocou aí pra gente, ó, para baixar o e-book, tá vendo? É só vocês clicarem aí em cima, quem quiser o meu e-book, é só clicar em cima, é gratuito, e aí vocês vão ter acesso a tudo isso que eu tô contando aqui para vocês hoje, né? Um pouquinho de todas as coisas, um pouquinho de mim, um pouquinho do Joseph, alguns exercícios que eu coloquei lá, alguns exercícios básicos, e esses princípios que eu estou falando, que eu falei o da concentração, eu falei o da centralização, que é o fazer os exercícios todos centralizados nos músculos do core, que é um cinturão que a gente tem em volta, né, daqui do centro do nosso corpo. Então a gente procura usar esse cinturão, deixar esse cinturão forte, porque esses músculos do core estando fortes, a gente tem uma ótima postura, a gente consegue realizar o movimento pegando o máximo que a gente consegue desses exercícios, né? Então, fortalecendo o máximo todos os músculos que a gente precisa fortalecer. Depois a gente tem a respiração. A respiração, a gente faz os exercícios deixando a respiração fluida, né? E tentando encher bastante tridimensionalmente a caixa torácica da gente. Então, tentando puxar o máximo de ar que a gente consegue, né? Realizar o exercício, soltar o ar, puxar o ar, soltar o ar, tentando abrir o máximo possível essa caixa torácica e conseguindo aumentar mais a nossa capacidade pulmonar durante os exercícios. E existem alguns exercícios no Pilates que a gente usa a respiração. Então, tem alguns que a gente vai usar a respiração. A gente vai puxar fazendo um movimento, soltar fazendo outro movimento, mas isso são exercícios específicos que a gente vai usar a respiração. Vou dar só um exemplo. O primeiro exercício do Mat Pilates, né, que é um exercício de solo, os 34 mats, o primeiro exercício é um exercício respiratório. E por quê? Porque pelo princípio do Kung Fu, né, que o Joseph se inspirou, a gente é feito de energia e essa energia precisa ficar circulando no nosso corpo junto com a respiração. Então, o primeiro exercício Mat Pilates é um exercício respiratório. A gente vai sempre puxar o ar em 5 tempos e soltar o ar em 5 tempos, bombeando o braço. Então, é o The 100 que chama, é o primeiro exercício do Mat Pilates. É um exercício respiratório. Então, é um exercício específico de respiração. Depois a gente tem o controle, ou seja, a gente tem que fazer os exercícios controladamente, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito, a gente tem que concentrar e controlar os movimentos. Então, a gente está usando a mola, a gente não deixa a mola voltar de uma vez. Você controla a mola, você leva a mola, você solta a mola, você tem controle e tem fluidez, que é o próximo exercício. Ou seja, a gente tem que fazer o exercício com fluidez, deixar como se fosse uma orquestra, deixar fluir do centro para as extremidades. Então, a gente flui do centro para as extremidades. Então, sempre a gente tenta concentrar no core todo o exercício que a gente vai fazer e deixa fluir para as extremidades dos exercícios. É muito legal, é muito gostoso. E a precisão, né? A gente procura fazer o exercício com a maior precisão possível. Por quê? Porque quando a gente faz com precisão, a gente atinge aqueles músculos, a gente atinge os músculos propostos para fazer aquele exercício. A gente não gasta mais energia do que precisa, a gente vai gastar energia exatamente para fazer aquilo que a gente
se propôs a fazer, aquilo que o exercício é proposto, né? Então a gente tem que fazer com precisão, procurar fazer o mais preciso possível cada um dos exercícios, né? Realizar o mais preciso possível. Pode sim, Brenda. Pode descarregar o e-book, sim. É só clicar em cima e você vai ter o e-book gratuito da live de hoje. Tá bom? Então, acho que eu falei para vocês todos os princípios, tá? Falei um pouquinho de cada lá no e-book, vai ter também. Então, ó, a concentração, centralização, respiração, fluidez, controle e precisão. Legal? É isso aí. Ai, tô recebendo aqui algumas mensagens. Eu tinha desligado o meu WhatsApp, mas eu acho que não tinha desligado, porque tá aparecendo aqui para mim toda hora. Achei que eu tinha tirado o WhatsApp do computador, não tirei. Tá aparecendo aqui um monte de mensagem. Então acho que o que eu ia falar para vocês era isso. Então, hoje, para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, né? Sobre aonde eu dou aula, como eu fiz, desde 2012 que eu me formei, mas em 2015 que eu montei meu estúdio, falar um pouquinho do Joseph, falar um pouquinho do meu curso, mostrar para vocês o e-book e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa comigo, estou à disposição. Quem quiser pode me falar, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa. Para mim, não. Se alguém quiser alguma coisa digitar aí, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou responder. Quer contar uma coisa. Amanhã, então, tá combinado 7 horas da noite. Quero todo mundo aqui, todo mundo muito disposto, com roupa de ginástica. Afasta aí um cantinho aí da sua casa, que a gente vai fazer uma aula de Pilates para iniciantes, tá bom? Quero todo mundo junto aqui comigo. A gente vai fazer e eu vou mostrar para vocês na prática o quanto o Pilates é sensacional, o quanto é maravilhoso. E quem é sedentário e que não faz, é para fazer comigo, tá bom? Porque vocês vão gostar muito, tenho certeza, tenho certeza. Pilates é tudo de bom. E principalmente para quem tem alguma dor e que tem, hoje em dia a gente tem muita gente com dor lombar, né? Tem muita gente com dor cervical por conta de trabalho em casa, né? Desde a pandemia que a gente começou a usar muito mais tela, muito mais computador, muito mais celular. Então, a gente está precisando fazer pilates. Então, amanhã, 7 horas da noite, todo mundo com roupinha de exercício, roupinha de pilates. Afasta aí, a única coisa que a gente vai precisar é chão. E se vocês não tiverem um colchonete, pode estender um edredom no chão, um tapete, alguma coisa só para não deitar no chão frio, né? Porque aqui tá frio. Não sei aí para vocês se aí tá frio. Aqui em Datuba é quente, mas à noite faz um pouquinho de frio, de manhã também. Tá bom? Não tá descarregando o e-book? Era para clicar em cima e descarregar o e-book. Não está funcionando? Vou perguntar, vou falar para o Max responder para vocês, tá? O Max ele que toma conta de toda essa parte aí de internet. É ele que toma conta. Vou pedir, Silvia, para ele dar. Lá, ele está checando por que não quer ir, tá? Ele já fala com vocês e. Por que será que não quer ir? Não funciona. Ele tá checando, Silvia, só um minutinho, tá? Ele vai ver o que tá acontecendo. Porque, gente, eu não sou uma negação com esse negócio de internet. Se não é o Max me ajudar, eu tô perdida. Minhas filhas, eu peço ajuda para todo mundo. Porque não é da minha época, né? A internet. Nem te conto. Então, aí o que eu tava falando. A gente amanhã, então, às 7 horas da noite, sem tirar nem pôr. Eu quero todo mundo fazendo aula comigo, hein? Combinado? Lu, minha prima, Luciene, Lenilza, todo mundo que tá aí, Brenda, Silvia, todo mundo, a Cati, todo mundo fazendo aula comigo amanhã, hein? Vou convidar as minhas alunas também. E amanhã eu prometo que eu não vou estar tão branca assim. Eu vou tentar ir para um lugar onde não tá tanta luz. E aí, eu vou fazer amanhã lá do meu estúdio.
Então amanhã eu vou mostrar para vocês lá no estúdio um pouquinho de como que é, vou mostrar os aparelhos de Pilates para quem não conhece, e a gente vai fazer uma super aula amanhã, bem legal. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu vou esperar um pouquinho para ver se ah lá, o Max está tentando ver se vai dar certo o e-book. Peraí. Ele está tentando aí. Vê aí, meninas, ele passou outro link aí para ver se vai dar certo. Vê aí. Vocês sabiam dessas curiosidades do Joseph? O pai dele era construtor de casa. E aí eles podiam morar nas casas que o pai estava construindo. Então eles moraram em mais de 12 casas diferentes. O pai ia construindo, eles podiam morar naquela casa até a casa ficar pronta. Aí ele ia construir outra casa, eles mudavam para outra casa. E assim eles iam construindo. Ah, agora foi, que bom, Silvia. Eu que agradeço. Espero que vocês gostem aí do e-book. Pode baixar aí para vocês verem. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Guardem a dúvida de vocês para amanhã. E aí vocês podem me perguntar, que eu vou responder com o maior prazer. E aí a gente vai fazer amanhã de novo, então. Aí eu estava falando do Joseph, né? Que ele mudava de casa. Então, vocês sabiam dessas curiosidades sobre o Joseph? É muito legal, né? Ele tem. Então, e ele era briguento também, perdeu o olho esquerdo. E aí ele tem alguns exercícios também, que ele faz exercício com o olho. E tem um deles que a gente faz no Reformer, né? Então, que a gente olha para cima, assim, então já é para fazer exercício com o olho. Aliás, ele tem alguns que ele faz. Deu certo? Ah, que bom, gente. Que bom que vocês estão baixando o e-book, fico feliz. Então, vocês vejam lá. E aí, amanhã eu vou falar mais para vocês sobre o curso. E também, se vocês quiserem. Ah, esqueci de falar. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu posto exercício 2 vezes por semana. Antes eu estava postando todos os dias. Minha vida virou uma bagunça e não consigo mais. Então, 2 vezes por semana eu posto exercício lá. Principalmente para quem tem dor lombar, né? Ou algum tipo de dor. Então, eu estou postando bastante exercícios para a gente dar uma aliviada nessa dor lombar. E eu acho que o Max colocou aí, né? Ou não? É, pois, aí, ó. Quem quiser, é só acessar esse link que tá aí e fazer parte do nosso grupo lá de WhatsApp, tá bom? Então é só você entrar lá através desse link e aí lá eu posto bastante exercícios pra gente fazer junto, tá bom? E é isso. Acho que por hoje é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem do e-book. E aí vocês já podem fazer pergunta a partir de amanhã sobre o que vocês querem. E amanhã às 7 horas da noite, chama todo mundo. Manda o link para todo mundo, para pai, mãe, avó, avô, criança, todo mundo que quiser fazer aula. É só separar o cantinho aí, deitar, um cantinho que dê para a gente deitar, abrir os braços. E amanhã a gente vai fazer pilates. Quero todo mundo junto comigo. Tá bom, gente? Então, um beijão para todo mundo. Muito obrigada por estar aqui comigo agora. Fico muito feliz de vocês terem separado esse tempinho para ficar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar inbox, pode mandar no meu WhatsApp, lá no grupo, que eu respondo para vocês. Tá bom? E até amanhã, então. Um super beijo. Espero todo mundo de novo amanhã às 7 horas. Esqueci de alguma coisa, Max? Acho que não, né? Acho que não. Acho que é só. Acho que é só isso. E não esqueçam que a gente tem live amanhã e tem live quarta-feira também. E vão ser lives de exercícios para a gente fazer. Então, convida todo mundo que precisa. Tá bom? Tudo certo, então. Já tive um ok aqui do Max, que tá tudo certo. Então, a gente se vê amanhã às 7 horas, tá, gente? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.